Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Tobias. Estou novamente aqui para conversar com vocês sobre população brasileira. No nosso último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre as características da formação da nossa população, colocamos lá como a população brasileira cresceu, né, nesses últimos anos, quais alguns problemas desse crescimento, que não foi um crescimento planejado, e como que a população brasileira está com uma mudança, desculpa, na sua pirâmide etária. Então essa foi a nossa conversa lá no nosso último vídeo e a gente vai continuar falando alguns aspectos da nossa população, tá? Então vamos lá. A nossa população é uma população de imigrantes. Isso é uma característica da população brasileira. Hoje eu vou comentar alguns aspectos sobre migração da população brasileira. Não vou falar especificamente sobre a migração, década por década, e entrar muito em detalhes, porque isso vai ser uma aula mais no futuro. Mas eu preciso comentar sobre os fluxos, essas migrações, esses fluxos migratórios, de uma maneira bem rápida, porque isso faz parte da nossa população. A população brasileira é uma população de imigrantes, é uma população que anda por nosso território e que muitas vezes também sai do nosso país e vai para outros lugares. Então, isso é uma característica da nossa população que faz parte quando a gente começa a falar de aspectos gerais da população brasileira. Tá? Então, o que é migração? Migração é sair de uma área e ir para outra, seja ela dentro do nosso próprio território ou fora dele. Quando você sai de uma área e vai para outra, tá certo? Em busca de emprego, em busca de estudo, seja lá o que for, você está fazendo uma migração, tá certo? Então, porque as pessoas migram, acho que eu já respondi, né? Elas buscam essa melhor qualidade de vida. Elas buscam um melhor para a sua família, tá? Nessa música do Chico Buarque, que eu gosto bastante, ele fala assim: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Isso é muito interessante porque isso é a cara da população brasileira. A população brasileira, se você puxar uma árvore genealógica, você vai ver que você tem antepassados de diversos lugares. Você vai ter antepassados aí do Nordeste, você vai ter antepassados de outros países, você vai ter antepassados índios, negros, então você vai ter uma mistura gigantesca. Aí você nem precisa avançar muito dentro da sua árvore genealógica. Quando você começa a andar até o bisavô ou tataravô, você já começa a perceber essas características da nossa população. Pegar um exemplo meu, bem claro, o meu avô é sergipano e eu tenho um bisavô português. Então você tem uma mistura de povos, isso é uma característica da população brasileira, tá bom? Esses são os principais fluxos migratórios, igual eu falei. Você vai ver que a população brasileira ela anda pelos mais diversos estados e as mais diversas regiões do Brasil, tá certo? E você vai ver que você tem um fluxo muito grande do Nordeste em direção ao Sudeste. Por quê? Como o professor Alan falou em algumas videoaulas passadas, o Nordeste passou por um período muito complicado, numa decadência muito grande com relação a aspectos econômicos. Enquanto isso, o Sudeste estava passando por uma ascensão econômica. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas saíram da região Nordeste e foram para a região Sudeste, tá bom? E aí você tem os motivos, que eu já até explicitei. As pessoas elas saem para melhorar de vida, elas saem para ter emprego, elas saem para ter estudo, elas saem para procurar terras para poder plantar, elas saem em busca de recursos minerais ou naturais, pelos mais diversos motivos, mas elas migram. Isso é uma característica nossa, tá? Isso aqui é um mapa que mostra a migração hoje, como que ela está hoje. Se você olhar hoje, só mudou daquele mapa que a gente viu agora, que você tem uma migração de retorno, que é essa migração roxa aqui, tá? Essa migração de retorno, ela tem uma característica um pouco diferente das outras. Por quê? A região Nordeste perdeu sempre muita gente para as outras regiões.
Igual eu falei, o professor Alan explicou alguns desses motivos. Mas de uns anos para cá, você começa a ter um retorno dessas populações para a região Nordeste. Por quê? O Nordeste começou a recuperar a sua economia, começou a recuperar a sua qualidade de vida. Então as pessoas não precisavam estar em outras regiões para ter uma qualidade de vida melhor. E tem outro motivo. Muitas vezes as pessoas elas se aposentavam, ganhavam um dinheiro e voltavam para suas terras de origem. Então você tem aí a região Nordeste recebendo um volume muito grande de pessoas voltando para a sua região, tá certo? Isso aí é a migração de retorno que aconteceu, é uma característica que a gente tem. Você tem algumas migrações de outros tipos, por exemplo, as temporárias. Coloquei um exemplo claro aí, que é a colheita. Né? A migração temporária, as pessoas migram, fazem o que tem que fazer e depois elas retornam para suas casas. Elas ficam 1, 2, 3, 4 meses nesses lugares fazendo algum tipo de trabalho. Isso é uma migração temporária, beleza? Isso também é uma característica do nosso povo. As pessoas elas vão para muitos lugares fazerem diversos serviços, entre eles a colheita da maçã, e depois eles retornam para suas casas com dinheiro para poder sobrepujar alguns meses pela frente. Outra migração que é uma característica da nossa população é uma migração pendular. Você está vendo aí, ó, lá a divisa entre Santos e São Vicente. A migração pendular acontece diariamente. Então ela é como se fosse um pêndulo. As pessoas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Tá certo? Então elas vão para o trabalho e voltam para casa, vão para o trabalho e voltam para casa. Por isso que a gente chama de migração pendular. Tá? Isso acontece diariamente. Se você pegar aí, muita gente de São Vicente trabalha em Santos e acaba indo e voltando todos os dias. Tranquilo? Você tem algumas migrações que são obrigatórias. Então, por exemplo, eu peguei aí esse município lá em Barreirinhas, tá certo? O que aconteceu? Aqui foi a construção de uma hidrelétrica. Então as pessoas foram obrigadas a sair porque o lago da hidrelétrica acabou inundando a cidade. Então você teve as pessoas sendo obrigadas a sair. Isso é um outro tipo de migração. Tranquilo? Migração obrigatória. As migrações como um todo, elas causam problemas. E esses problemas, eles acabam gerando características na nossa sociedade atual e na nossa população, tá? Um grande problema e um dos mais graves é o preconceito. A gente tem um preconceito contra imigrantes. Então os moradores locais, muitas vezes, eles não gostam das pessoas que vêm de fora. Um grupo que sofre muito preconceito é o nordestino, igual você vê aí na imagem. E o mais engraçado é que a população nordestina, ela migrou para gigantescas áreas, ela migrou principalmente para o sudeste, aqui onde a gente mora. A grande maioria da população do sudeste é descendente de nordestino e mesmo assim você tem um preconceito contra essas pessoas que vieram trabalhar e ajudaram a formar honestamente a população do sudeste e a enriquecer a nossa região. Então o preconceito contra pessoas que vêm de fora é algo que acontece nas mais diversas regiões brasileiras, tá? Outro problema é a dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. O que acontece? As pessoas, muitas vezes, quando elas migram para um lugar, elas não entendem direito a dinâmica econômica daquele lugar. E às vezes é diferente do lugar que ela mora. Por exemplo, às vezes ele mora num município no interior, onde ele faz um técnico de agricultura, de agronomia ou algo do gênero. E aí ele migra para um grande centro, igual São Paulo. Em São Paulo você não vai usar esse técnico que você fez ou esses cursos que você fez. E aí você acaba tendo uma dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Essa dificuldade vai gerar outros problemas, como por exemplo, a baixa qualidade de vida e morar em lugares irregulares. Porque as pessoas não conseguem se colocar tão facilmente, ela vai ter que fazer um outro curso, ela vai ter que estudar e se qualificar de uma outra maneira para poder se colocar no mercado de trabalho. E aí ela passa dificuldades, tá certo? Então as migrações causam esses problemas que são característicos da nossa população. Outra característica dos brasileiros é eles buscarem qualidade de vida em outros lugares.
Durante a nossa história, muitos brasileiros migraram para outro lugar. Você pode pensar aí direitinho e com certeza você vai ter um conhecido ou alguém da sua família que já foi para outro lugar, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa, buscando uma qualidade de vida. Muitas vezes essas pessoas ficam lá e nunca mais retornam. Às vezes juntam dinheiro e retornam. Isso também é uma característica do brasileiro. Nós estamos espalhados por diversos países do mundo, tá? Sempre buscando uma melhor qualidade de vida. Nós também hoje recebemos muitos migrantes. Naquele último vídeo, eu mostrei, nós mostramos não, né? Eu mostrei que o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes de diversos lugares. Hoje, nós também recebemos. Da onde? Nós recebemos muitos africanos que vêm das mais diversas nacionalidades buscar qualidade de vida aqui. Nós recebemos venezuelanos. A Venezuela passa por uma situação muito complexa e delicada e muitos deles vêm tentar a vida no Brasil. Nós recebemos muitos bolivianos que também têm um problema econômico e social e muitas vezes buscam uma melhor qualidade de vida aqui. Ou seja, somos um país de imigrantes. Seja um imigrante que vem tentar a vida aqui, seja um migrante que saiu de uma região e foi para outra tentar a vida e tentar a melhor qualidade de vida. Somos um país de uma mistura muito forte, tá certo? Um assunto muito delicado é a desigualdade de gênero, que é outra característica da nossa população. As mulheres, elas têm uma dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Mas depois que elas se colocam, elas têm uma dificuldade de ganharem o mesmo salário que os homens. Então, além da dificuldade de arrumar um emprego, ela tem uma dificuldade de ganhar o mesmo salário que o homem ganha. A charge aqui mostra bem isso. Muitas vezes, posições iguais na mesma empresa, os homens ganham mais do que as mulheres. A desigualdade de gênero não é uma característica só nossa, é uma característica mundial. Mas é uma coisa que a gente precisa lutar contra. Tá? Então, você tem esse gráfico aqui, ó. Em todas as regiões do Brasil, as mulheres acabam ganhando menos do que os homens. Os homens estão em azul, as mulheres em roxo. Elas sempre ganham menos. Tá? Então não é um achismo, algo que a gente acha, não. É algo que você vê com os números. Tá? As mulheres em roxo, os homens em azul. As mulheres estudam menos do que os homens. Então você tem um problema. As mulheres elas acabam tendo uma dificuldade para estudar e elas acabam tendo uma dificuldade de se encontrar no mercado de trabalho. E por muitas vezes, mesmo se colocando no mercado de trabalho, acabam ganhando menos do que os homens. Isso é desigualdade de gênero. Então você só ganha menos porque é mulher. Né? Mesmo fazendo o mesmo serviço. Isso é uma coisa que a gente também precisa brigar para acabar. Tá? Olha aqui, você tem mais um exemplo aqui, carteira assinada, homens 46% de carteira assinada, mulheres 39,8% de carteira assinada. As mulheres elas também têm um menor número de registro em carteira, então temos uma desigualdade real, tá certo? Isso é uma luta que a gente precisa fazer para acabar com essa desigualdade. Tranquilo? Você tem muitos problemas sociais, tá certo? A nossa população ela é cravada, né, em algumas cidades de uma maneira bem distinta. Então você pega, por exemplo, aqui São Paulo, um condomínio super rico que tem até uma piscina em cada andar e uma comunidade super pobre. Essa desigualdade é a cara da população brasileira. Somos um país desigual. Somos um país onde a população de menor renda é gigantesca e onde a população que fica com quase toda a renda é bem pequena. Isso a gente também precisa mudar. A gente tem um trabalho infantil muito forte. Por quê? A concentração de renda é alta. A grande maioria fica com um salário pequeno, mais da metade da população ganha menos que um salário mínimo. E aí, muitas vezes as pessoas colocam os seus filhos para trabalhar. Para quê? Para poder gerar renda para sua casa, porque eles não conseguem sobreviver. E não é em uma região só, não. É no Nordeste, no Centro-Oeste, é no Sudeste e é no Sul. Isso é outra coisa que a gente tem que buscar e brigar. E muitas vezes as pessoas, elas trabalham e não são registradas. Isso é outro grande problema, o trabalhador informal. Isso também faz parte da desigualdade social.
né? As pessoas se sujeitam a trabalhar mesmo sem carteira assinada para poder sustentar suas famílias. E aí depois ela tem uma dificuldade. Dificuldade do quê? De se aposentar, de se ficar doente e receber um auxílio do governo e etc. Tá bom? Tranquilo? É isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Tá? Aqui está a nossa bibliografia, é bem grandinha, mas tivemos muitas fotos. Esses são os nossos contatos na Secretaria de Educação, já passamos em outros vídeos. E agora você vai lá no blog e faz a atividade 32 e 33. Até mais.